Então, hoje é o nosso 26º seminário, né? 8 de fevereiro de 2024. Nós vamos, o nosso quebra-cabeça, seguir com ele, né? E sempre com ele. E vamos lá, quer dizer, nós vamos falar um pouco hoje, voltar a falar, insistir nesse tema, porque é importante. Realidade psíquica. Quer dizer, a proposta justamente é criar um modelo que atenda à dinâmica da realidade psíquica enquanto realidade psíquica. Né? Porque o outro modelo é um modelo que vem do biológico, enfim, que segue, que faz os estímulos, enfim, do tripa. Esse não, é um paradigma vibracional, cujo você tem a imagem biológica, você tem uma imagem que se forma num campo biológico, ninguém discute isso, mas também tem o universo subjetivo que tem uma realidade psíquica onde um é causa ou consequência do outro. Os dois coexistem. Na verdade, é uma realidade que tem dois recortes, um psíquico e um biológico. Então, a realidade psíquica, neste modelo, ela é feita de elementos fractais, né? Que você tem um instante de agora, onde naquele instante de agora, cada realidade, cada relação que a gente interage, você tem, na verdade, por exemplo, se eu estou com a minha mãe, mecei. Então, todas as vezes que eu estiver com a minha mãe, vai bater no elemento mãe e todo o mosaico que tiver em torno daquilo. Aí eu precisava de algo justamente que tivesse o mesmo tamanho, vamos dizer assim, o ponto, que é uma ideia naturalmente, o ponto, e tendesse ao infinito, porque serão infinitas relações, infinitas interações. E só um fractal, um modelo fractal, me possibilita, pelo menos dentro do que se conhece, esse tipo de modelo para a gente fazer. Então, para cada interação em nossas vidas, haverá um elemento psíquico correspondente, o que irá acarretar um rastro de representações como elementos psíquicos estruturados no padrão fractal, que irão se interconectar entre si. Portanto, serão milhares de elementos psíquicos interconectados. Eu nem sei se milhares, aí milhares é pouco, é incontáveis. Tende É, a a quantidade de interconexões que temos em potencial na nossa realidade psíquica pronta para ser ativada. E a gente vai criando mosaicos, que eu dei na vez passada, você tem um gato, mau, azar, medo, preto. Quem fizer isso vai achar que o gato é ruim. Na hora que ele se internetar com sucesso, paz, sorte, ele vai ver o gato como amor, quer dizer, começa a diluir, porque o gato mau, azar, se ele tem essa representação dele, vai existir até o fim dos dias dele. O que ele pode fazer é diluir isto com outras representações. Quer dizer, é que nem pega o leite e joga um pouco de café. Se você jogar muito café, o leite quase vai sumir, mas tem leite ali dentro, ou vice-versa. Então, se você começar a ter uma bela relação com o gato, enfim, aquela ideia do gato mau azar vai ficar lá para trás, não vai nem mais te atormentar. Mas se um dia você encontrar um gato que vai te fazer mal, aquilo volta, porque ativa aquele ponto e você vai. Aí, cara, eu pensei que nem sentia mais isso e estou sentindo, né? Então, nós vamos ter, então, um processo de construção de identidade. Você vai ter um mosaico 1, mosaico 2, mosaico 3, mosaico 4, mosaico 5, 6 infinitos mosaicos, tendendo a infinito, que vai te dar um mosaico da sua identidade, o eu fractal, né, que vai te possibilitar na sua vibração o sentimento de eu, que vai se estruturando das relações e que vai dar a identidade, que é esse quadro aqui de baixo. Quer dizer, todas as relações vividas te dão um sentimento de si mesmo, né? Que você vai dizer, esse sou eu sou assim, eu me sinto assim. Né? Na verdade, o eu é um sentimento de eu, a identidade é um sentimento, que a gente viu, inclusive, né? Se não nos tornamos uma cópia semelhante do outro, por que então eu não me torno uma cópia fiel do outro, semelhante do outro? Porque estamos interagindo não só com diversas pessoas, mas também com diversos elementos inerentes à própria natureza. A chuva, o sol, o vento, as árvores, os animais. A gente viu lá no caso das crianças selvagens, se a criança que só lidou com o cachorro, ela ficou praticamente um cachorro. Porque a limitação foi tão grande de interações e ressonâncias que tudo que ativou dentro dela foi muito pouco do ponto de vista das relações. No nosso caso, que estamos numa sociedade, a gente se relaciona, quando uma criança sai na rua no carrinho, ela se relaciona com todo mundo que ela vê, ela fica olhando para a rua. Né? Então, isso tudo são interações e são elementos
que vai formando um processo de identidade. Claro que tem elementos que são mais fortes, pai e mãe, que estão mais presentes, que ativam mais a pessoa, né? Aquele que cuida. Mas tudo isso vai formando a identidade, o processo de identidade da pessoa. Tá? E vai se estruturando nas relações o eu fractal, que a gente viu, né? Cujos eixos principais é sentir segurança, é se sentir pertencendo em semelhança essencial e se sentir aceito e valorizado. Isso aí é básico, né? As pessoas precisam desses três pilares. Aí eu peguei de Kohut, né? E tirei do que ele botou lá no polo, no self-bipolar, e trouxe para o vértice do fractal, né? Que é exatamente, e vai estruturando em si mesmo isto. Eu vou mostrar agora, para vocês entenderem cada vez mais, porque é difícil, né, esse vídeo que está editado de fractal. Podemos encontrá-lo na floresta tropical, nas fronteiras da investigação médica, nos filmes, e está por todo o mundo das comunicações sem fios. Meu Deus, claro, é tão óbvio. As suas ideias vieram desafiar suposições seculares sobre as várias formas que a natureza toma. As paulas caíram e as pessoas passaram a ver formas que sempre existiram, mas que antes eram invisíveis. Um dos exemplos mais conhecidos é a autossimilaridade de uma árvore. Se olharmos para cada um dos nódulos, os nódulos dos ramos desta árvore, aquilo que veremos é que o padrão de ramificação é muito semelhante em toda a árvore. À medida que avançamos da base até ao topo, veremos que existem ramos principais que se ramificam em ramos mais pequenos. Se considerarmos este ramo e este nódulo, e depois avançarmos para o ramo e nódulo seguinte, iremos novamente verificar que a ramificação é semelhante. Este padrão repete-se em toda a árvore, até às extremidades onde se encontram as folhas. Podemos ver autossimilaridade em tudo o que nos rodeia, desde o talo de um brócolo à superfície da Lua, até às artérias que transportam o sangue através dos nossos corpos. Mas o fascínio de Mandelbrot por estas formas de aspecto irregular colocaram-no em desacordo com séculos de tradição matemática. Até à década de 1970, quando Benoit Mandelbrot apresentou a sua nova geometria. Mandelbrot chegou e disse: pessoal, tudo o que precisam de fazer é olhar para estes padrões da natureza da forma correta e aí já podem aplicar a matemática. Existe uma ordem por detrás do caos aparente. Podem escrever fórmulas que descrevem as nuvens, as flores e as plantas. Trata-se apenas de tipos de fórmulas diferentes que nos dão um tipo de geometria diferente. Fazem parte integrante da biologia. São soluções que a seleção natural utilizou vezes sem conta. Temos um exemplo claro: os batimentos do coração. Algo que o cardiologista de Boston, Harry Goldberger, tem vindo a estudar durante toda a sua vida profissional. A noção do corpo humano enquanto máquina remonta à tradição de Newton e do universo mecânico. De certa forma, somos máquinas, mecanismos, e o batimento cardíaco é o nosso relógio. Conta-se que Galileu utilizou a sua pulsação para cronometrar a oscilação, um movimento pendular. Tudo isso encaixa na ideia de que uma batida cardíaca é como um metrónomo. Mas quando Goldberger e os seus colegas analisaram os dados recebidos a partir de milhares de pessoas, descobriram que a velha teoria estava errada. É aqui que eu mostro a série temporal do batimento cardíaco de uma pessoa saudável. E como se pode ver, o ritmo cardíaco não é constante ao longo do tempo. Varia, e varia bastante. Por exemplo, neste caso varia entre os 60 e os 120 batimentos por minuto. Os padrões tinham traços familiares para Goldberger, que por acaso tinha lido o livro de Benoit Mandelbrot. Depois de termos construído os intervalos entre os batimentos cardíacos, aquilo que vimos assemelhava-se bastante ao contorno montanhoso e irregular que vinha no livro de Mandelbrot. E ao ampliá-los, ao expandi-los, víamos que havia mais irregularidades escondidas.
veio a constatar-se que um batimento cardíaco saudável tinha esta arquitetura fractal. As pessoas diziam que isto não era cardiologia. Pediam para fazer cardiologia se queria ser financiado, mas acontece que é cardiologia. Goldberger descobriu que um ritmo cardíaco saudável tem um padrão fratal distinto. Uma assinatura que um dia poderá ajudar os cardiologistas a detectar problemas de coração com maior antecedência. Olhem, por favor, para o ecrã. Ok, Cooper, vamos calibrar. Na Universidade de Oregon, Richard Taylor encontrou uma forma de utilizar fratais para revelar os segredos de outra parte do nosso corpo, o olho. O que queríamos era descobrir aquilo que o olho faz que lhe permite absorver tanta informação visual. Foi isso que nos trouxe até às trajetórias do olho. Debaixo do monitor encontra-se uma pequena câmara de infravermelhos que irá analisar aquilo que o olho está a ver e registrar esses dados. O resultado obtido é uma trajetória do local para onde o olho esteve a olhar. O computador irá produzir um gráfico que irá mostrar todas estas pequenas estruturas. E é este padrão que nós ampliamos, que nós dizemos ao computador para aumentar, que nos irá mostrar a dimensão fratal. Os testes mostram que o olho nem sempre olha para as coisas de forma ordenada ou fluente. Se conseguirmos aprender mais sobre o modo como o olho recolhe a informação, poderemos fazer um melhor trabalho em desenhar as coisas que precisamos realmente de ver. Mas em Toronto, o biofísico Peter Burns e os seus colegas veem os fratais como uma ferramenta prática. O modelo mostrou a circulação sanguínea num rim. Primeiro através de vasos sanguíneos normais e depois através de vasos que alimentam um tumor canceroso. Burns descobriu que os dois tipos de redes tinham dimensões fratais muito diferentes. Em vez de se bifurcarem harmoniosamente como um bonito olmeiro, a vasculatura do tumor é caótica, emaranhada e desorganizada, parecendo-se mais com um arbusto de azevinho. É uma questão que fascina os biólogos James Brown e Brian Enquist e o físico Jeffrey West. Existe uma extraordinária economia de escala, à medida que se aumenta de tamanho. Um elefante, por exemplo, é 200 mil vezes mais pesado do que um rato, mas consome apenas cerca de 10 mil vezes mais energia na forma de calorias do que aquela consome. Quanto maior formos, menos energia por grama de tecido precisamos para nos mantermos vivos. É um facto incrível. E ainda mais incrível é o facto de esta relação entre a massa e o consumo de energia de todos os seres vivos ser controlada por uma fórmula matemática. Tanto quanto sabemos, esta lei é universal, ou quase universal, em todos os seres vivos. Está presente desde a mais pequena bactéria até às baleias e às sequoias. Mas, apesar desta lei ter sido descoberta na década de 1930, ainda ninguém tinha conseguido explicá-la. Lembrámos-nos que poderia estar relacionada com a maneira como os recursos são distribuídos no interior dos corpos dos organismos à medida que variam de tamanho. Demos este grande salto e afirmamos que toda a vida é, de certa forma, sustentada por estas redes que transportam oxigênio, recursos, metabolitos que alimentam as células, sistemas circulatórios, sistemas respiratórios, sistemas renais e sistemas neurais. Era óbvio que os fractais estavam mesmo à nossa frente. Se todas estas redes biológicas são fratais, isso significa que obedecem a algumas regras matemáticas simples que poderão levar-nos a perceber melhor como funcionam. Se pararmos um pouco para pensar nisto, perceberíamos que era incrivelmente mais ineficiente ter um conjunto de projetos para cada estágio de aumento de tamanho. Mas se tivermos um código fractal, um código que indica quando algo se deve ramificar à medida que se torna cada vez maior, então um código genético simples poderá produzir algo semelhante a um organismo complicado. A evolução pela seleção natural encontrou um modelo que parece proporcionar os melhores resultados. Em 1900, fractal images and much more. Find it on pbs.org.
editei esse vídeo, porque ele é muito grande, mas vale a pena. Vale a pena assistir ele todo. É um português Portugal, né? Às vezes enrola, a gente não entende, mas vale a pena. Vale. Eu acho que ele dá bem a ideia. Aí você veja que como o fractal está chegando para mostrar até a natureza humana já na biologia. Se a gente traduz como imagem, você vê que também atende a psique. O modelo fractal também atende à psique. A um modelo para a psique, né? É muito interessante isso, realmente. É. Então, o processo de identidade sofre interferência a todo instante do agora. Entretanto, apesar da transformação, o padrão de autossemelhança é mantido em outra escala espaço-temporal, o que permite confirmar que, no sentido estrito, somos fractais de nós mesmos. Em outras palavras, você que agora assiste esse vídeo é um fractal, ou seja, você, no instante do agora, é uma réplica transformada que mantém o padrão da pessoa que você foi ontem, a um instante do agora atrás. Quer dizer, a todo tempo nós nos tornamos uma réplica de nós mesmos, autossemelhantes. Eu não posso dizer que eu sou o que eu era 2 minutos atrás, há meia hora atrás. Eu já sou, aí a gente, mas é a mesma pessoa, uma continuidade é fractal, é autossemelhante. Se só existe o instante de agora, se tudo que a gente fala é no instante de agora, então eu tenho que replicar no instante de agora. É muito doido isso, né? Mas a rotina do dia a dia vai se autoalimentando, ó. A gente vai se retroalimentando. Portanto, se nós... Beatriz, a experiência é um pouco disso, né? A experiência é um pouco disso. Eu diria Ela que a experiência ela é isso. É isso, é. Ela não é um pouco, não é. Ela é isso. A gente pode dizer que a experiência é exatamente isso. É como se aumentasse a ramificação. Dentro do próprio fractal, dentro daquele ponto fractal. Porque se você não... A experiência, justamente, se não aumenta, não é experiência, você está parado. A experiência é essa vivência, justamente, de alguma coisa que você está acrescentando em você. A experiência acrescenta, ela soma, ela multiplica, ela... A repetição não multiplica, né? É que nem as sinapses, quando eles falam sobre sinapses, Bia. As sinapses seria um modelo num campo... Eu não trago o modelo do campo biológico para o campo da realidade, porque a sinapse estaria no modelo da imagem biológica do indivíduo. Você Sim. pode buscar uma correspondência, né? Tudo que acontece no somático tem uma correspondência no psíquico e vice-versa, porque seriam imagens dessa totalidade que nós não acessamos diretamente. Então, a sinapse é uma forma de você ver como funciona, mas os neurônios são fractais, a forma de funcionar, sim. Se você pegar, tudo ali não tenha dúvida disso. Né? Que eles funcionam como fractais também, a rede neurônica é um fractal, você pode dizer assim. Né? Enfim, mas só que eu não trago como, eu não gosto muito de usar assim, porque seria a nossa velha ideia de que uma é causa e consequência do outro, e não é, né? Por esse modelo, não, são imagens que é trazido de um todo que a gente não tem acesso direto, salvo pelos recortes, pelas imagens que a gente faz, pelo sistema perceptivo humano. Porque se a gente olhasse a vida como um morcego olha, a nossa ciência seria outra, a nossa construção teórica seria outra, tudo. Se o sistema perceptivo humano fosse de um morcego, e o morcego pudesse ter a inteligência humana de descrever, pensar, o mundo seria descrito de outra maneira. Não teria nada disso que a gente provavelmente vê. Seria outra coisa. Até a comunicação, a linguagem, tudo seria outra. Então, a gente está... É o que a gente vê naquele pessoal que é cego, que anda de bicicleta, que de uma certa forma a comunicação é outra. É uma comunicação outra, mas aquelas pessoas ainda são humanas. Elas têm Isso. né?
Então, se o Mas é como se ramificasse para outro lado. Isso, vai ramificar para outro lado. Se toda a população... Vamos agora pegar isso que você falou, muito bom. Vamos admitir, até eu escrevo isso lá no Homem Além do Homem, do meu livro, de 2001. Se toda a população não tivesse, se o ser humano não tivesse evoluído com a visão, você acha que a gente não ia se comunicar? A gente ia se comunicar, a gente ia se transportar, a gente ia ter a gente ia criar um mundo de comunicação e de coisa, sem o sentido da visão. Mas seria outro mundo, não seria esse. A verdade é essa. Mas a gente não ia deixar de ter uma sociedade, porque não tem a visão. Uhum. A gente ia criar como eles, essa pessoa que não tem a visão, só que eles tiveram que se adaptar ao mundo que tem a visão. Né? Então, eles se integraram, mas conseguiram, né? Essas pessoas conseguiram. Portanto, se nos transformamos hoje em uma pessoa autossimilar a partir do original que fomos ontem, esse ontem entenda um instante atrás, né? A gente põe assim porque fica mais fácil. Hoje somos o original da pessoa autossimilar que seremos amanhã. Em outras palavras, dia a dia, simultaneamente, somos os originais e as cópias transformadas de nós mesmos. É que a gente não percebe, porque às vezes é tão discreto, mas tem um dia que você olha, nossa, como eu estou mais velha, nossa, e quando você pega a foto é que você percebe. Agora, a minha mudança de ontem para hoje é quase que imperceptível para mim, que estou me vendo todo dia. Mas quando você passa um tempo sem ver a pessoa, você diz, nossa, mudou tudo. Tudo não, mas você... Né? É uma cópia, é uma réplica daquele eu, daquela pessoa. Talvez isso explique a busca do ser humano pela autossimilaridade, pelo homogêneo, enfim, toda a dificuldade que a humanidade sempre demonstrou para conviver com as diferenças. A gente está sempre procurando os iguais. A minha alma gêmea, a outra metade da maçã, e não sei o quê. Por quê? Por que a gente tem que sempre procurar o igual? Porque a gente se constitui nessas réplicas. Essa é uma ideia, né? A pensar. A diferença, por estar vibrando em um padrão diferente, se torna uma ameaça à manutenção da realização das cópias autossemelhantes de nós mesmos e, portanto, da identidade, indicando dessa forma a possibilidade de uma ruptura estrutural. Quer dizer, a diferença ameaça essa réplica. E aí você, não me vem me comprometer, fazer uma ruptura estrutural do meu eu. Aí você vai ver o seguinte, a necessidade de manter o padrão se inicia desde o nascimento, quando, por exemplo, os familiares buscam entre os membros da família a semelhança do bebê. Assim como aquelas famílias nas quais a maioria é advogado, médico, comerciante. Você olha para uma criança, parece com quem? A cara do pai, a cara da mãe. Você não consegue olhar para uma criança e não tentar identificar com quem ela parece. A mesma coisa aqui na minha... você está ficando igualzinho papai. Nossa, eu estou vendo papai na minha frente. Estou vendo mamãe na minha frente. Estou vendo... Papai e mamãe já morreram há, não sei, mais 20 anos. Papai 10, mamãe 20, mas estou vendo mamãe na minha frente. Estou vendo... Por quê? Tem que estar sempre vendo. É o padrão, né? Padrão. Sem falar, aí tem a ovelha negra ou o patinho feio, ainda o bode expiatório da família, é aquele que, na tentativa de quebrar o padrão, na verdade, teve incorporado a sua atitude ao padrão grupal. Quer dizer, aquele que tenta quebrar o padrão se tornou um padrão. Toda família tem a ovelha negra. Deram um jeito de fazer disso um padrão. Quer dizer, deram um jeito. Como a gente é formado por padrões, se cria um novo padrão do padrão, do que não quer o padrão. Né? Então, sempre vai haver alguém que irá tentar quebrar o padrão do grupo familiar. Sempre. Tinha uma música do Capital Inicial que falava assim, quem tenta ser diferente apenas fica igual a todo mundo que tenta ser diferente. Exatamente isso. É exatamente isso que as chamadas ovelhas negras da família são, na verdade, caçadores natos de caminhos de libertação para a árvore genealógica. Bert Hellinger.
É isso. Está se identificando, né, Beatriz? Está se identificando. Sim. Quem é a ovelha negra? É verdade. E aí, esse filme aqui, eu trouxe o trailer, até fiquei na dúvida se botava ou não, mas eu gostei tanto dele, ele me ajudou tanto a pensar sobre isso. Se a arte imita a vida, ou a vida imita a arte, o filme Cópia Fiel põe em questão o valor e ainda o que realmente seria o original ou cópia na arte e na vida. Em um de seus diálogos, o artista fala assim: então você pega um objeto qualquer, coloca-o em um museu e muda o modo como é visto pelas pessoas. O principal não é o objeto, mas a sua percepção dele. Quer dizer, pega uma cópia e põe lá no museu, aquilo já vai passar a ser, entendeu? Muda tudo. Aí eu trouxe o trailer do filme aqui, nem parece só uma parte disso, mas eu achei que valia a pena, porque é um filme que vale a pena. Eu assisti ele na Netflix, eu não sei se ainda tá, como é que é. O filme Cópia Fiel, de Abbas Kiarostami, apresenta a ligação entre a cópia e o original, o real e o imaginário, além das diferentes perspectivas sobre a obra, que o autor deixa em aberto para definição pelo espectador. A história é contada através de Elle e James, protagonistas do longa. And where's the line between simple person and simple mind? Where's the line? Tell me. There isn't a simple answer. O casal, que primeiramente parece não se conhecer, faz um passeio de carro para Luciano, na Itália, em que visitam museus, igrejas, restaurantes e apreciam o seu redor com diferentes perspectivas. E o tema central perpassa todos esses ambientes. No primeiro momento, os personagens não se conhecem, e essa é a maior surpresa que Kiarostami revela no desenvolvimento de seu filme. Os atores começam com uma relação entre si e em determinado momento essa relação é transformada, sem nenhuma explicação. Abbas cria um novo cenário para desenvolver seu tema, com os personagens assumindo um papel de marido e mulher. A partir desse momento, a verdade explicitamente deixa de ser um compromisso da mise-en-scène e começa a ser criada a partir dos significados que o espectador associa, como Jean Mitre apresenta sua dissertação sobre teoria do cinema. Para Mitre, a realidade existe como fonte inexaurível di significato para os humanos. Mia sorella incoraggia sempre quel lavativo del marito a lavorare, allora. Questi sono casi particolari, no? Non pensa che ci deve essere un po' di misura in tutto, no? Sarebbe l'ideale, ma l'ideale non esiste. Ecco, e sarebbe veramente stupido da parte nostra renderci infelici in nome di un ideale. Como falado no início do filme, o ponto de vista altera o sentido e o valor das coisas. E essa ideia está ilustrada nas cenas em que James fala sobre um cipreste e ambos conversam sobre a perspectiva em uma obra de arte. You take an ordinary object, you put it in a museum and you change the way people look at it. It's not the object that matters, it's your perception of it. Yeah, that's fair enough. If your name is Jasper Jones, you can do that. If your name's Marie, you could do that too. I mean, the way that she looks at her husband changes his value. O ponto central do filme é a questão das diferentes perspectivas e Kiarostami constrói isso de uma maneira única e sensacional. Ele mostra a mesma situação, por exemplo, um casamento, por diferentes ângulos, sempre escondendo da imagem o centro da cena, mostrando apenas a reação dos personagens ao observá-la. Ele instiga o espectador a imaginar o que está acontecendo e o possibilita inventar o que quiser a partir do que o é mostrado. O reflexo aparece muitas vezes, representando essa questão das diferentes perspectivas. No carro, nos espelhos da moto, no quadro da igreja, no hotel. Kiarostami não tem um compromisso com uma narrativa linear e lógica. Como cita Dudley, a realidade só tem os sentidos que lhe damos. Todas as versões da realidade são tentativas humanas de dar significado humano às incipientes percepções dos sentidos que encontramos. Como dito no texto da professora Denise, reafirma assim a essencialidade do próprio meio. Essencialidade é essa capaz, talvez, de trazer alguma originalidade, identidade e autenticidade a este. O meio, no caso, é o espectador. A originalidade está no olhar de cada um que interpreta o filme com sua bagagem de vida. Portanto, cada olhar é único.
Cada olhar é O filme único. Vale a pena assistir esse filme. Ele me ajudou a pensar muito esse negócio de cópia, do que é original, do que é cópia. Me ajudou a pensar. Qual o nome do filme? Cópia fiel. Cópia infiel? Não, fiel. Cópia fiel. Cópia fiel. Então, as repetições pelo paradigma mecanicista seriam compreendidas como resultados de conflitos e tentativas de elaboração. Se você pegar a psicanálise, o repetir, 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 repetir é uma tentativa de resolver um conflito interno. Então, você fica naquele, você não consegue ir adiante, você fica repetindo aquele conflito, e no fundo você está querendo resolver aquilo até que você tente resolver. Para essa visão, não é por aí. Até porque esses conflitos seriam... Não tem estrutura. Conflito nada mais é do que padrões que estão, vamos dizer, ruídos na vibração. Não aquela coisa de desejo e tal, como é colocado lá no TRIB, né, na corrente da psicanálise. As repetições pelo paradigma vibracional seriam compreendidas como reprodução de padrões fractais, instituídos através das interconexões entre os elementos psíquicos. Então, você vai ver... Quer dizer, uma das formas das vibrações se manifestarem seria através do sentir sentimentos. As pessoas reproduzem o padrão que sempre viveram. As pessoas estão sempre reproduzindo aquilo que viveram. Eu sempre tive relações em que eu fui tratada dessa maneira, ou tal, ou tratei. Eu vou reproduzir aquilo. Você, quando vê, você está reproduzindo aquele padrão no trabalho, na escola, você está reproduzindo padrões. E mudar padrão é muito difícil. Recordar, repetir, elaborar? Não, porque o recordar, repetir, elaborar é por conflito. E isso não é conflito, isso é padrão. Mas a gente colocaria isso dentro da... O recordar, repetir, elaborar dentro dessa questão de padrão, ele encaixa, não é recordar, é diferente. Não tem recordar. Você está no presente, você está repetindo um padrão, você é esse padrão. Na verdade... Você não acha que o repetir tem uma coisa de recordar? Não, desculpe, talvez a palavra repetir esteja infeliz aí. É porque eu coloquei porque é mais fácil para entender, mas talvez até esteja dificultando. Você é esse padrão. Então, se você teve o padrão a vida toda, no presente você vai ter esse padrão também. Mas você não está repetindo para elaborar, você é isso. Está repetindo numa visão, porque eu te conheço há 10 anos, então eu tenho uma noção temporal do que você é e do que você é agora. Então, dá uma falsa ideia de repetição, mas, na verdade, são cópias. São reproduções de padrões. E para nós, psicólogos, aqui, mudar a isso, repetição, esse padrão? olha aqui, seriam... Não está errado, não. Desculpa, eu falei certo. As repetições seriam compreendidas como reprodução de padrões, e não repetições de padrões. Reproduções de padrões fractais instituídos através das interconexões é reprodução de padrão. Você até, desculpe, me confundir. Tá certo. O que é repetição para lá, repetir, elaborar, aqui não é reprodução de padrões. Você ia perguntar? Não, eu ia perguntar para nós, psicólogos, quando a gente fala em repetição ou reprodução, a gente trabalha para que a pessoa reproduza de uma forma diferente, né? Eu trabalho para que a pessoa busque novas relações, e eu me incluo nessa relação, óbvio também, mas eu trabalho que ela busque novas relações, que ela vai ter que criar mosaicos. Ela vai ter que criar, cadê os mosaicos? Ela vai ter que criar novos mosaicos para poder modificar esse padrão dela, senão ela não vai. É a história do gato azar, gato amor. Ela tem que conhecer gatos que façam bem a ela, para que ela possa mudar, ela possa acrescentar o elemento psíquico de gato bom. Senão ela vai ficar sempre com a imagem do gato. Mas a gente pode pensar também que, vamos dizer assim, vamos pensar aqui o seguinte: vamos dizer que eu tenha vários outros, eu consiga aumentar a minha reprodução, as minhas relações. Sim. Mas eu também posso pegar todas essas relações novas e repetir com elas, e reproduzir com elas. Reproduzir, pode. Você não está mudando nada, você está fazendo o padrão. Exatamente. E como mudar isso? Você tem que ter consciência, primeiro, que você tem um padrão. Você tem que perceber qual é o seu padrão.
Você tem que saber, isso é um padrão meu. Sempre que eu faço qualquer coisa, eu me vejo na mesma situação. Eu me vejo. Aí você vai pensar como se estivesse repetindo e não reproduzindo, né? Mas eu me vejo reproduzindo aquilo igualzinho. Vou ficar atento para não fazer assim. Agora mesmo, eu estou com uma pessoa que descobriu um padrão dela. Então, outro dia eu brinquei com ela. Ela está assim, agora eu estou indignada, porque ela não gosta desse jeito de ser. E realmente só tem feito mal a ela, do ponto de vista emocional, ela sofre e tal. Aí eu disse para ela, pois é, esse é o seu jeito de ser. Ela disse, mas eu descobri que eu sempre fui assim. Né? Eu sempre, toda vez que eu estou vivendo uma situação assim, eu reproduzo isso. E foi sempre, desde criança. Eu falei, pois é, você descobriu um padrão. Né? Não falo assim, mas né, a pessoa fala, isso é um padrão que eu tenho. A pessoa chega a essa conclusão, é um padrão de vida. Então, o que acontece? Então, agora ela está atenta e ela está começando. Acontece, ela tem que se segurar para não entrar de novo, repetir, reproduzir aquele padrão. Né? Aí eu brinquei com ela, às vezes é nossa natureza, não tem jeito, você vai ter que ficar, porque se eu quero chegar o dia que eu não vou ter mais que ficar sofrendo, entre aspas, né, para não entrar no mesmo, reproduzir o meu padrão. Mas eu disse com ela, assim, às vezes é da natureza, às vezes a gente não consegue mudar. A gente o máximo que a gente consegue é evitar cair naquilo. Porque às vezes aquele padrão está tão enraizado, faz parte de uma estrutura que é difícil. Né? Quer dizer, eu não sei se ela vai conseguir mudar ou não, mas tem gente que consegue em alguns aspectos, outros não. E às vezes você pensa que mudou o padrão, você está todo feliz, mudou o padrão, finalmente mudei o padrão, acontece um negócio lá na frente que você vê voltar tudo, porque é padrão, está na estrutura. Então basta ressoar lá para aquilo voltar. Aí cabe a você que está com mais experiência, já entendeu, tentar administrar isso de uma outra maneira para facilitar a sua vida, senão você vai cair no mesmo lugar. Então, de uma certa forma, você está dizendo que também o nosso trabalho é estar o tempo inteiro tentando, de uma certa forma, apontar para essas reproduções. Apontar os padrões. Apontar os padrões, exatamente como a pessoa, mas sempre ligado também ao que ela está sentindo, né? Porque tem padrões que a pessoa vai ficar satisfeita. Ela está satisfeita. Lógico, sem dúvida, sem dúvida. Tem padrões que funcionam. Para tentar mudar isso, ela tem que aumentar o que eu tenho que escrever aqui, aumentar o repertório dela. É mais ou menos isso. Aumentar o repertório. Se ela se fecha, isso é uma diferença crucial em termos de técnica, porque enquanto na técnica tradicional o analista puxa tudo para ele, para a transferência, para reproduzir na transferência, eu não trabalho mais assim. Eu me incluo, a gente vai ver a matriz, né? Eu me incluo na matriz sensível do campo, mas não me excluo, posso até mostrar que está reproduzindo o padrão comigo, mas estimulo, entre aspas, a pessoa, mostro à pessoa a necessidade dela buscar novas relações para que ela amplie os padrões dela de elementos de forma a tentar. Por exemplo, isso que essa pessoa está fazendo, de tentar experiências onde ela segura e não reproduz esse padrão, o que ela está fazendo? Ela está introduzindo nela, né? Ela está introduzindo nela elementos que ela não tinha, né? Onde ela não está reproduzindo o padrão. Com isso, ela está acrescentando dentro dela, ela tem grandes chances, com o tempo, disso ficar diluído dentro dela. Olha só, vou dar um exemplo aqui que acabou de acontecer comigo agora, que é a pessoa, de uma certa forma, trazer na terapia um questionamento até que ponto a terapia ajuda em alguma coisa. Uhum. E aí eu mostrei para ela, de uma certa forma, e perguntei para ela, não sei se vou me fazer entender agora, mas eu quis falar para ela assim, eu estou percebendo que você está percebendo que isso, querendo saber se isso aqui vai ser bom, se vai dar certo, se não vai dar, eu queria que você me dissesse aonde mais na sua vida você tem essa percepção de procurar saber se alguma coisa vai dar certo ou não. É isso aí, você foi buscar um padrão. Eu trabalho muito assim, quando a pessoa me traz uma coisa padronizada, eu vou... Você está buscando um padrão. Está buscando um padrão. É uma leitura que pode ser confundida lá com recordar, repetir lá, mas é totalmente diferente, porque o encaminhamento disso é o outro olhar. A questão é eu me incluo o tempo inteiro. O analista não se inclui de uma certa forma, né? Ele só trabalha quando aparece a transferência. Ele não se inclui, ele vai na transferência. Eu não, eu me incluo a pessoa. A gente vai ver a matriz,
A gente está com a nossa pessoa ali dentro, não tem como escapar. Não é eu vejo funcionar muito mais quando a gente constrói uma... Eu falo isso para meus pacientes, é importante a gente construir uma relação. Eu falo muito isso para eles. É isso. Eu digo assim, somos dois que vamos olhar um, mas eu estou aqui. E vou te dizer mais, quando eu vejo que aquela pessoa tem uma visão muito diferente da minha, a questão política, por exemplo, quando eu vejo que é muito diferente, eu digo qual é a minha visão, para que a pessoa possa, inclusive, saber, né, se eu não estou contaminando a relação com a minha visão, porque a gente vai olhar do ponto de vista nosso, não tem jeito. Tudo que eu vou olhar aquele outro, eu estou olhando a partir de mim, do meu olhar. Por mais que eu queira ser, entre aspas, neutro, não existe neutralidade. Não existe neutralidade. O que pode existir é eu estar mais atenta no sentido de focar o outro. Mas até quando eu foco o outro, eu estou focando com o meu olhar. Outra pessoa vai focar com o olhar dela. Não tem como escapar disso. Não tem como escapar disso. Não tem como escapar. Não existe o neutro nesse caso. Não existe. Não existe mesmo, né? Não, 32 anos de análise para te dizer, não existe. Eu fico imaginando aqueles analistas que se vestiam da mesma forma, que não podiam mudar A gente tem que pensar que ele era outra... Não, eu tô querendo... Não, o interessante disso é que ele queria transformar o externo numa coisa... Porque a ideia original... E não o interno. Mas a ideia original, você tem que pensar no paradigma. A ideia original... que primeiro era uma ideia na época de Freud que o pesquisador poderia acessar o que ele está pesquisando sem interferir. Era o paradigma. E então o analista é um pesquisador da alma humana, vamos dizer assim. Então ele pode acessar o outro sem interferir. Ele poderia acessar o intrapsíquico sem ele interferir. Então ele era a tela branca, era a ideia da tela branca, onde o paciente iria projetar tudo que era dele. E ele era uma tela em branco apenas refletindo aquilo que o paciente está colocando. Ele não estava entrando com nada dele. Isso era um paradigma da época. Hoje em dia nem a psicanálise é mais assim, mas ainda tem muito isso. Né? Ainda tem muito no sentido... isso está emaranhado, vamos dizer assim, não saiu totalmente. Mesmo trabalhando na relação, como se trabalha, nas relações objetais, enfim, isso ainda permeia, porque ainda tem que ser neutro, porque tem que... Ainda é muito assim. Mas a gente não pode pensar... Eu soube uma vez me contaram a história, justamente isso, o cara tinha a sala era igualzinha, a roupa era a mesma, o sapato era o mesmo, tudo. Mas era o paradigma da época, eles acreditavam que... Não, e para mudar de sala era um medo de perder o paciente, para seria mudar... E se o paciente não concorda, é resistência. Imagina, o paciente não concorda porque você não está conseguindo entender, e às vezes não conseguimos mesmo. Entendeu? E ponto. E não formou a relação, né? Eu acho que tem muito disso, né? Porque quando... relação, o forte é a relação, não é o espaço. Exato, exatamente. Quando você constrói uma relação, seja na vida ou seja dentro da relação paciente-psicólogo, vamos dizer assim, nada mais importa, não importa o local, não importa nada. Hoje mesmo eu me peguei caindo nisso, porque eu falei, não, essa paciente nova está começando, eu quero atender ela no mesmo lugar, porque o Rafael estava na sala, aí eu vim para cá, aí depois eu falei, porra nenhuma, vou atender aqui no quarto mesmo, e é isso aí. E não aconteceu nada, é a relação que está se construindo. Exato. Online, né? É bom dizer que é online, atendeu no quarto, tem que falar que é online. É online, mas é engraçado, porque você tem um background, né? Tem um background igual sempre, né? É lógico. Enfim, então, vamos lá. Continuando nossos padrões, o que são ditados populares, se não provérbios que explicitam padrões, a serem seguidos como sabedorias de vida? Quem espera sempre alcança. Isso não é um padrão? Nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Não é outro padrão? Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. É outro padrão. A prece é inimiga da perfeição. Padrão? À noite todos os gatos são pardos. Quem vê cara não vê coração. Cada macaco no seu galho. Quando um burro fala, o outro abaixa a orelha. Filho de peixe, peixinho é. O que não é uma verdade. Mas
É o padrão, que de peixe, peixinho é, né? Cada panela tem sua tampa. Olha aí a parte que tem o igual, né? Não grite a sua felicidade, pois a inveja tem sono leve. Quem canta seus males espanta. Deus escreve certo por linhas tortas. Enfim, nada mais, nada menos do que padrões que as pessoas repetem, reproduzem e falam. E você escuta isso desde pequeno. Padrões, 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 padrões. E ainda no campo das relações, outro aspecto a ser destacado é a necessidade de imprimir padrões característicos de modo a se definir uma pessoa. Sem dúvida, um padrão reducionista de compreensão humana que talvez ocorra como uma tentativa de simplificar a complexidade das relações. Fulano sempre se irrita por qualquer coisa. Então, você pega uma pessoa, ele tem um traço, ele passa a ser aquele traço, só. Ele se irrita por qualquer coisa, como se a pessoa fosse só isso. Beltrano, em qualquer lugar que chega, arruma logo uma briga. Coitado desse sujeito, qualquer lugar que ele chega, esse é o traço dele. Ele não é mais nada. Cicrano é tranquilo, ele sempre está apaziguando as coisas. Quer dizer, olha, é reduzir a pessoa a um traço. Aquele ali nunca se decide, não adianta. Aquele ali não se decide. Cara, eu quero é só isso. Mas isso marca a pessoa. E nem adianta falar com fulano. E a gente faz isso o tempo inteiro. O tempo inteiro, a gente reduz. Aquele ali nunca... Está surpresa porque ela sempre chega atrasada. E a pessoa alimenta. Me fez lembrar isso do signo. O signo é reducionista pra caramba. Também, o signo de horóscopo, sem dúvida. Né? Ah, chegou o pessimista. Você olha a vida sempre de forma otimista. Nossa, agora está falando prolixo. Ele adora... Você é sempre negativo. Eu sempre escuto isso. Ele adora falar de doença, é hipocondríaco. Pronto, a pessoa... às vezes até o nome. Isso é de uma maneira tão reducionista. E eu me lembrei agora, isso não está no meu livro, não, isso aqui está, mas agora eu me lembrei nos hospitais. Leito 42, leito 50, leito 3. Não é a pessoa mais. Reduz. Enfim, as pessoas que teriam sido reduzidas ao padrão de um dos seus traços, quando de fato são seres de muito maior complexidade. E a gente está reduzindo o tempo todo. E aí, sabe, que entra, né, o nosso amigo, né, o Lobo Edgar Morin. A tendência ao reducionismo deve dar lugar ao pensamento complexo. A gente deve parar de olhar as pessoas, o mundo, a ciência, desse pensamento reducionista, que não leva ninguém a compreender nada, a reduzir. É claro, a pessoa tem esses traços, porque senão você nem perceberia, mas você dizer que aquilo é a pessoa e passa a ser a pessoa, e pobre daquele que cai nessa conversa, e ele passa também a se vender com aquela imagem daquele traço reducionista. Isso é que é triste de ver. Se faz muito com criança isso, né? Muito. E já está implantando um padrão, os elementos já vão, fractais já vão lá. O mosaico vai se criando naquele padrão. Aí lá na frente você questiona, pô, a pessoa é assim, por que ela é assim? Tá bom. Bom, aí eu vou passar aquele filme que tem que passar, que é agora a gente vai ter que pensar nesse pensamento complexo, mudar esse olhar. Nós temos que mudar esse olhar, né? De entender a psique humana, de entender como é que funciona. Não pode ser reducionista, tem que ser complexa. Vamos ver aqui o vídeo. Olá, meu nome é Wilson Lefa e meu objetivo neste vídeo é explicar o que é a teoria do pensamento complexo de Edgar Morin e mostrar sua importância para a construção do conhecimento científico. Vamos lá!
O ser humano é um ser racional, mas não é apenas razão. É um ser emocional, mas não é apenas emoção. É um ser biológico, mas não é apenas carne e osso. Quem diz isso é um filósofo francês chamado Edgar Morin. Para ele, o ser humano não é apenas Homo sapiens, é também Homo demens. Ou seja, não é apenas racional, técnico, lógico, é também louco, irresponsável, destruidor do meio ambiente. Para Morin, essa irresponsabilidade pode acontecer porque temos uma visão equivocada de ciência, que erroneamente favorece o reducionismo, a fragmentação e o rompimento de conexões possíveis entre diferentes esferas do conhecimento. O resultado dessa desconexão generalizada é um progresso descontrolado, que leva à cegueira e à incapacidade de usar adequadamente os recursos propiciados pelo conhecimento científico. Para romper com esse paradigma de pensamento reducionista, Morin propõe o que se conhece como a teoria do pensamento complexo. Em vez de segmentar o conhecimento, propõe-se unificá-lo, reconectando o que foi historicamente desconectado. A palavra complexidade foi escolhida porque vem de complexus, do latim, que significa costurado junto. A teoria da complexidade é um tecido em que os fios ficam todos muito bem entrelaçados. Podemos entender pensamento complexo como uma abordagem científica que vê o objeto de estudo como um sistema constituído de partes que são mutuamente interdependentes, interagem entre si e se transformam. Ou seja, por serem interdependentes, interagirem e se transformarem, nenhuma dessas partes deve ficar separada do todo e estudada de modo isolado. Vejamos um exemplo do que é fazer ciência na perspectiva da complexidade, considerando o todo e suas partes. Imaginemos um todo constituído de duas linhas retas. Essas duas linhas podem estar organizadas de várias maneiras, hipoteticamente representando sistemas diferentes. Se estiverem em paralelo, podemos vê-las como barras paralelas usadas para a ginástica artística, ou como os trilhos de viação férrea para a circulação de trens. Se estiverem sobrepostas, podemos formar um X indicando interdição, ou o sinal de multiplicação na matemática. Se uma das barras estiver na horizontal, será uma cruz, o sinal de adição na matemática, ou o polo positivo da bateria. Vamos imaginar as possibilidades do nosso sisteminha complexo. Se, além de linhas, acrescentarmos também círculos, vemos que as possibilidades se multiplicam. Temos aqui, por exemplo, um rosto. O que era apenas uma linha pode ser uma das sobrancelhas, pode ser o nariz, pode ser a boca, dependendo apenas da localização da linha e da direção, horizontal ou vertical. Isso vale também para os círculos. Aqui é um dos olhos. Aqui seria a boca. Aqui é o contorno da cabeça. Isso acontece porque as linhas e os círculos, como parte do todo, são mutuamente interdependentes, interagem entre si e se transformam. Tudo isso leva a um dos fundamentos da teoria do pensamento complexo. O todo pode ser muito maior do que a soma das partes. Isso que está sendo dito é muito importante e acho que precisa ser repetido com calma. Na teoria da complexidade,
O foco em uma parte do todo não exclui as outras partes que compõem o todo. Qualquer parte, qualquer elemento do todo depende das outras partes para se transformar, para se configurar em algo que está no mundo. E essa configuração ocorre pela interação que se estabelece entre todas as partes. A teoria do pensamento complexo, nos termos propostos por Edgar Morin, destaca-se também pela elegância com que é formulada por meio de seus princípios. Vamos destacar aqui 3 desses princípios: o dialógico, o recursivo e o hologramático. O princípio dialógico é a proposição de que ideias contrárias precisam coexistir para que as coisas façam sentido. Não saberíamos o que é dia se não houvesse noite. Não saberíamos o que é vida se não houvesse morte. Não entenderíamos o que é certeza se não houvesse incerteza. Não entenderíamos o que é verdade se não houvesse mentira, mesmo que víssemos a mentira como uma verdade contrária, como dizia Pascal. Temos aí a essência do princípio dialógico, a necessidade de conviverem no mesmo sistema complexo a verdade e a verdade contrária. O princípio recursivo é a capacidade que tem o sistema complexo de se reproduzir, criando clones de si mesmo, através de um processo de autorreplicação. O sistema complexo não é um organismo que nasce, cresce, morre e desaparece. Pelo contrário, ele se multiplica em outros organismos. Não segue uma trajetória linear, mas circular, produzindo um efeito e transformando o efeito em causa. Nas palavras de Morin, juntai a causa e o efeito voltará sobre a causa. Por retroação, o produto será também o produtor. O princípio hologramático estabelece que cada elemento do sistema tem dentro de si todas as informações do sistema a que pertence. Ou seja, assim como a parte está dentro do todo, o todo, por sua vez, também está dentro da parte. O exemplo clássico é o da célula do corpo humano, que carrega dentro de si todas as informações do corpo. Outro exemplo do princípio hologramático é o da relação entre o indivíduo e a sociedade. Se, por um lado, cada indivíduo está dentro da sociedade, a sociedade também está dentro de cada indivíduo, pela linguagem, pelos valores, pela cultura que todos compartilhamos. Em outras palavras, eu contenho a sociedade que me contém. Resumindo, de acordo com a teoria do pensamento complexo, o conhecimento da realidade é construído por meio de diversas conciliações, incluindo a fusão entre diferentes áreas do saber, ciências humanas, exatas, biológicas, a articulação dos contraditórios, certeza versus incerteza, indivíduo versus sociedade, parte versus todo, a retroação da causa para o efeito e do efeito para a causa. O ser humano é razão e emoção, mente e corpo, sapiens e demens. E por isso os saberes não devem ser compartimentados, fechados dentro das áreas do conhecimento, mas articulados uns com os outros, para que o ser humano possa ser compreendido na sua totalidade. De acordo com Edgar Morin, todo conhecimento da realidade não animado e controlado pelo paradigma da complexidade destina-se a ser um conhecimento mutilado. Gente, por hoje é isso. Se gostou, dê seu like e compartilhe nas suas redes. Muito obrigado pela atenção. Gostei.
Pois é, e pensar que quando eu escrevi tudo isso, lá já está no meu livro, né, entre o Mistério e a Ignorância, eu não conhecia Edgar Morin, a não ser superficialmente. Obrigada, viu, Lobo? Você que me apresentou, Francisco Lobo me apresentou Edgar Morin. Parece até que, veja, até os exemplos que ele dá é o mesmo que eu estou dando. Ainda não é o Edgar Morin, né? É ele que está dando, mas é o pensamento do Edgar Morin. A diferença que tem é que eu não vejo parte, eu vejo recortes. Para mim, a ideia é sempre todo. Né? Ele ainda trabalha com a ideia da parte e do todo, mesmo sabendo que a parte contém o todo e o todo contém a parte. Eu prefiro falar em recortes. Recortes maiores, recortes. Né? O gelo é um recorte da água, por sua vez, o vapor é um recorte do líquido e vai embora. Né? Recorte. A gente é um recorte do cosmos, que, por sua vez, enfim, eu gosto mais do recorte do que parte. A palavra parte, para mim, eu não consigo ver parte, eu só consigo ver todo. Todos maiores, todos menores. Mas que tudo contém e está contido. O pertence, habita e é. Uno, inteiro e indivisível. Né? É o complexo macro-micro, uno, inteiro e indivisível. Tudo é complexo macro-micro, uno, inteiro e indivisível. Nós somos o complexo macro-micro, uno, inteiro e indivisível, humano. O planeta Terra é um complexo macro-micro, uno, inteiro e indivisível. Terráqueo, vamos dizer assim. Né? E assim vai, é como eu vejo. Eu tinha achado também esse Unitas Multiplex. Eu achei muito interessante, porque também tem a ver, está no método, né? O Edgar Morin. O sistema se apresenta primeiramente como Unitas Multiplex. Angel, 1941, ou seja, como paradoxo. Considerado sob o ângulo do todo, ele é uno e homogêneo. Considerado sob o ângulo dos constituintes, ele é diverso e heterogêneo. A primeira e fundamental complexidade do sistema é, por um lado, associar nele mesmo a ideia de unidade e, por outro, a de diversidade ou multiplicidade, que, em princípio, se repelem e se excluem. O que é preciso compreender são as características da unidade complexa. Um sistema é uma unidade global não elementar, já que ele é constituído de partes diversas e interrelacionadas. É uma unidade original não original, dispõe de qualidades próprias e irredutíveis, mas deve ser produzido, construído e organizado. Eu entendi assim, unidade original no sentido de própria, mas não é em si origem. Né? É um jogo aí de palavras. Isso aí já é uma compreensão minha. É uma unidade individual não indivisível. Podemos descompô-lo, pôr em desordem em elementos separados. Mas, nesse caso, a sua existência se decompõe, se desfaz. Quer dizer, é todo um paradoxo aí que entra, né? Interessante. É uma unidade hegemônica, mas não é hegemônica, não homogênea. É constituído de elementos diversos dotados de características próprias que ele detém em seu poder. A ideia de unidade complexo adquire densidade se pressentirmos que não podemos reduzir nem o todo às partes, nem as partes do todo, nem o uno ao múltiplo, nem o múltiplo ao uno, mas que precisamos tentar conceber em conjunto de modo complementar e antagônico as noções de todo e de parte, de um e de diverso. Gente, eu vejo uma salada de frutas na minha frente como o maior exemplo disso tudo. Você olha uma salada de fruta, aí ao fundo aqui. Você olha uma salada de fruta, você vê as partes, né? Os recortes, como eu chamo, vamos botar na linguagem as partes, mas se você foca a banana, por exemplo, você perdeu a noção do todo. A banana está... Aí não é mais a salada de fruta. Quer dizer, você descompõe, mas se você for olhar o todo da salada de fruta, está tudo junto ali. É a complexidade. É a complexidade. E é interessante, eu gosto do exemplo da salada de fruta que eu vislumbrei, porque você pode sentir a complexidade. Na hora que você põe uma salada de fruta na boca, você sente a complexidade. Ninguém vai te explicar. Você pega um monte de salada de fruta, põe na boca. Você vai sentir o sabor da complexidade. E ainda achei essa outra também, que não é dele, mas é alguém falando dele, que eu achei muito interessante, que
o ideal da unitas, sobre a unita multiplex, o pensamento transversal, artifício da visão complexa da realidade, nos aproxima do ideal da unitas multiplex, pelo qual conseguimos perceber a diversidade e heterogeneidade das partes sob o ângulo do todo uno e homogêneo. Isso eu peguei postado por César Coleira. Opa, peraí. Cambridge. Oh, meu Deus, cadê? César Coleira Bernal. A atitude mental de associar as ideias de unidade. Tem um barulho aí que eu não sei o que é. A atitude mental de associar as ideias de unidade e multiplicidade em lugar de opô-las. Pensa na salada de fruta. Vamos saborear aqui a salada de fruta que a gente vai entender isso. Estimula nosso pensar e nos descortina um novo universo de compreensão da realidade. Quando você põe a banana, a maçã, uva na boca, é isso. A perspectiva da unitas multiplex torna plenamente inteligível e simultaneidade dessas afirmações aparentemente contraditórias. O todo é mais que as partes são mais que o todo. Mesmo, né? O todo é mais que as partes pelo fato de que a inter-relação em que estas se encontram produz a emergência de algo novo no todo. O mosaico é mais que um amontoado de pedrinhas. As partes são mais que o todo porque este impõe restrições à singularidade daquelas, que passam para se integrar ao todo a recalcar virtualidades e valores. A inteligência de uma comunidade é menor que a soma de todas as inteligências de seus membros. Eu achei isso assim fantástico. Põe a salada de fruta na boca que você vai entender a complexidade. Pode até não saber explicar, mas vai entender. Enfim, voltando aqui para nós, o paradigma pessoal, né? Então, a ideia justamente é mudar esse olhar, é passar a olhar, né, com um pensamento complexo. Realmente, você tem a ciência da complexidade e poder olhar com esse pensamento complexo. O que Kuhn propõe para o campo da ciência seria proposto para o campo humano. Assim como Ptolomeu evoluiu com ajustes teóricos para o paradigma que propôs o geocentrismo, as pessoas também podem evoluir seu paradigma pessoal aperfeiçoando seus padrões de conduta, porque existe uma diferença, né? Você pode, aqui o paradigma, você pode evoluir no mesmo paradigma. Né? Então, aquelas famílias que o pai é advogado, o filho é advogado, o neto é advogado, ou você pode mudar de paradigma, que aí é o que o Kuhn diz, fazer a ciência é mudar de paradigma e não evoluir com o paradigma. Né? Ao pensar em uma família no qual todos seguiram a mesma profissão, aquele que se tornou mais bem-sucedido conseguiu evoluir dentro do próprio padrão pessoal. Aí aqui você vai para dentro dessa evolução. Entretanto, que era aquilo que nós estávamos falando de início, né? Migrar de um paradigma para outro, como um dia se migrou do geocentrismo, retirando a Terra como sendo o centro do universo, no sentido maior de um ser humano, talvez seja algo para poucas pessoas. Pois seria um desaprender para reaprender de si mesmo. Um bom exemplo seria Buda, um homem que rompeu com o seu padrão pessoal, transformando totalmente o padrão de sua identidade. Talvez para a grande maioria seja possível migrar no contexto de padrões menores, representados por interconexões dos sistemas psíquicos formadores de mosaicos menores. A gente consegue mudar alguns padrões, mas não uma ruptura maior. Poucos homens conseguem fazer isso. Poucas pessoas conseguem fazer isso. E aí a gente cai no campo vibracional, né? Quer dizer, na verdade, bom, vamos lá. Eu acho que até vou deixar isso para a próxima, sabe? Porque, enfim, vamos lá, eu volto na próxima. O nome matriz foi escolhido devido à palavra teoria do latim matriz, lugar onde se gera ou cria, onde se gera cria, né? Pois, de acordo com a ciência, pela interação que se gera o lugar, mesmo que abstrato, onde se torna possível emergir o que é mesmo que é conscientizável. Quer dizer, a gente eu vou ativar mudo em todo mundo, porque está dando um ruído aí que está alto.
Você tem a matriz sensível, quer dizer, qualquer relação, você tem consonância e dissonância e vai criando os elementos da realidade psíquica. Em se compreendendo que no campo individual cada pessoa possui um eu, no qual emerge o eu sensível, já apresentado como aquele recorte do eu que, sendo capaz de experienciar o sensível de forma consciente, viabiliza o sentimento do eu e cada um de nós tem de si mesmo, enquanto pessoa. No campo coletivo, formado a partir de duas ou mais pessoas, emerge a matriz sensível, que se define como aquele recorte do campo no qual, em sendo duas ou mais pessoas capazes de interagir e experienciar em nível da consciência, a dinâmica vivenciada viabiliza o sentimento de identidade coletiva que cada um de nós tem de si mesmo enquanto dupla, grupo, sociedade, etc. Então, você tem aqui, começa com 2, vai para 3, no final é o grupo da sociedade, tudo sempre em consonância e dissonância grupal. Consonância e dissonância, consonância e dissonância, e você vai criando seus elementos psíquicos. Cria um campo vibracional, né, aumentando cada vez mais. Então, a partir dessa visão, a exemplo da expansão do eu sensível, que é o eu, existe uma parte dele que é sensível, que é conscientizável, né? Com uma possibilidade de ampliação do conhecimento do eu pessoal, a matriz sensível também é passível de expansão, com a possibilidade de ampliação do conhecimento do eu coletivo. Quer dizer, eu passo a ter o meu eu sensível, ele num eu coletivo, ele me dá essa conscientização também de que eu sou um eu coletivo também. Ele se expande também, que se inicia com uma estrutura em uma dupla, evoluindo para um grupo, uma sociedade, etc. Esse retângulo são as possibilidades de expansão, né, que cada um tem de nós. Enfim, o que eu quero dizer é que a expansão do eu sensível é da incorporação de um pensamento complexo. Quanto mais você incorpora um novo olhar de um pensamento complexo, mais você possibilita a expansão do eu sensível e do eu coletivo. E, quiçá, do eu planetário, do eu cósmico e assim por diante. É isso, hoje foi isso. Bia, não, teve aí uma leitura em que eu pensei no Laerte aqui, no caso, a discussão que vocês estavam tendo do paciente dele. E eu peguei essa fala aqui, evoluir em seu padrão. Porque a pessoa tem um padrão, você não falou? Tem um padrão. Vários padrões, mas um ela tem que evoluir no seu padrão, em seu padrão. Não, tem que ter uma evolução ali. Não, ela pode evoluir no padrão. Para ela evoluir, ela tem que aprender. Ela tem que estar aprendendo outras coisas, senão não tem evolução. Sim, ela pode manter o padrão e evoluir com ele, exatamente. Ela vai fazer experiência, vai reforçar aquele padrão que ela curte, gosta e tal. Mas se é um padrão quando a gente fala é um, né? São uma rede de mosaicos que gera aquele padrão, né? Então, mas se aquilo incomoda ela, né? Aí você vai fazer o quê? Você tem que romper. Em princípio, você deve romper com aquele padrão. Mas você não tem como romper com o padrão. O padrão está ali. O que você pode fazer é ter experiências novas com outras qualidades de padrão, porque nós estamos no mundo das qualidades, da interação e da qualidade. Outras qualidades de padrão, né, onde você vai diluindo aquelas experiências que te levavam a reproduzir aquele padrão. Entende? Agora, se você tem um padrão que você gosta, você vai reforçar esse padrão. Aí também, como é que você reforça o padrão? É buscando novas interações que vá também reforçar aquele padrão. Né? Quer dizer, se eu sou uma pessoa que eu gosto... Ou mantendo os mesmos, né? Ou mantendo os mesmos. Isso não empobrece? Ao longo... Não, porque você está falando de... Ao longo do tempo não empobrece? Só mantém um padrão? Não, mas não é um padrão. Não, porque você não mantém um padrão. Isso é só uma parte do seu psiquismo. A gente está falando de uma coisa, o Zuleide, é simbólico. A gente está... É para explicar, porque não é um padrão. Ninguém tem um único padrão. Isso é reducionismo. A gente tem uma série deles que... Mas em determinadas situações, um predomina na sua vida. Toda vez que você está naquela situação, aquilo vai lá e predomina. Toda vez que você está lá, vai lá, aquilo predomina. E aquilo te incomoda. Então, aquele específico padrão, entre milhões de outros, a psique, enfim, né? Você pode tentar modificar. E vai modificar como?
tentando fazer novas relações de forma a diluir aquele padrão, a ter experiências diferentes que te mostrem padrões diferentes para que você resolva. Se aquilo é uma coisa que te agrada, e eu descobri que eu tenho uma maneira de funcionar que toda vez que eu gostei daquilo, então eu vou correr atrás disso e vou reforçar isso. Aí eu vou me relacionar, ou eu vou estudar, ou eu vou... Aí o que for no caminho que tiver que ser, eu vou reforçar aquilo. Mas nós somos... Tem que romper o padrão e não aumentar o repertório. Nós somos padrões, não tem jeito. Somos feitos de padrões. Somos feitos de padrões. Aquele que desagrada, não é? Hã? É. O que na psicanálise clássica seria tipo, romper aquilo que te desagrada. Romper você não vai romper nunca, você vai diluir. Nessa visão, você vai diluir. Você pode diluir. Né? Então, o que acontece? Seria um conflito, porque você teve uma questão que te gerou um conflito. Aqui não. Nesse modelo não cabe isso. Nesse modelo cabe, você teve uma experiência que te gerou, dentro de um mosaico, determinados padrões que te fazem sofrer. Ponto. Como que eu vou tentar diluir isso? Procurar experiências, juntar nesse mosaico que está me fazendo sofrer outras experiências para diluir esse mosaico que me faz sofrer. É isso. É isso mesmo. Eu acho que a linguagem assim ficou mais clara. Ficou bom. Porque, na verdade, nós estamos falando de sentimentos. Não esqueçam disso, de sentir. O que está por trás disso tudo é a experiência de sentir. Ok. Bia, parabéns, gostei bastante. Gostou? Entendeu? Entendi. É uma visão muito diferente. É uma visão muito diferente, é uma visão complexa. Né, Lobo? Salada de frutas é a complexidade inteira. Você quer conhecer a complexidade? Põe uma salada de fruta na boca. Você não vai saber explicar, mas vai entender o que é a complexidade. Vai. Faz pensar, já dá. Já dá para sentir, porque é sentida. É a experiência, percebe? É a experiência. É a experiência. Você sai do campo do intelecto, né, do intelectual, que também é uma expressão do sentir para a ciência do sentir, mas já é um intelecto, uma expressão do sentir processada. É diferente do sentimento que é puro aqui, né, tá na vibração. Você põe, aí no caso é a sensação, inclusive o sabor, né, que é uma outra forma do sentir também, sentimento, sensação e o próprio pensamento, para a ciência do sentir. Então, você põe isso na boca, você sentiu, acabou, não tem mais o que dizer, explicou, entendeu o que é. Agora, como é que você vai explicar isso? É uma outra conversa, mas você entendeu. Esse exemplo é perfeito. Muito bom. Você localizar, você acha a banana. Está aqui a banana, mas ela não é mais a banana. Ela é, mas ela também é o resto da salada. E assim vai. Esse exemplo é maravilhoso. Eu só vejo a salada de frutas, né? Toda vez que eu vejo, eu só vejo a salada de frutas.